Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Agradeço a oportunidade de aqui me encontrar, esse convite a cada vez resultado. Gratidão por trazer um pouco, mas devo falar ao irmão Rui. Não só veio trazer esta casa, muito eu já recebi aqui também. De imediato, então, vamos para o tema proposto. E este tema é importante já nós destacarmos. Por que ele veio? Por que foi pedido? Na verdade, este tema, e o que nós vamos trazer aqui, são elementos para nós estarmos atentos, estarmos vigilantes, que é exatamente a respeito do tema inveja. Por que vigilância? Porque nós, muitas vezes, temos dentro de nós determinadas tendências. E mesmo que a gente tenha conhecimento, mesmo que a gente não tenha intenção, às vezes, se a gente não está em vigilante, a gente acaba dando vazão a determinados sentimentos negativos. E é por isso que nós vamos trazer também o tema da inveja hoje, para nós relembrarmos sobre esse tema e para nós estarmos atentos. E não cedermos, muitas vezes, em alguma ocasião, quando esse instinto, ainda inferiorizado na nossa natureza espiritual, quiser se manifestar. Vamos também fazer algumas reflexões no sentido de nós nos, entre aspas, protegermos desse sentimento que é a inveja, que tem as suas consequências energéticas, muitas vezes atuando de forma negativa na nossa vida. Nós vamos ver daqui a pouco. Bom, iniciando pela definição do tema. Ele é bem simples. O que é a inveja? Desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. Então é alguém que não fica contente com o sucesso alheio. É alguém que fica magoado com o êxito alheio. É alguém que não gosta de ver os outros progredir. E a gente pode perguntar, mas será que existe isso? Existe, infelizmente existe. É a falta de vigilância. É a falta de atenção e muitas vezes de entendimento. Porque se as pessoas que às vezes têm esse tipo de atitude entendessem ou refletissem a respeito do tema, certamente buscariam um posicionamento diferente. Já digo de início, aquele que tem em si o sentimento da inveja está prejudicando muito a sua caminhada, tanto material quanto espiritual. Isso nós já temos que dizer no começo do trabalho. Vamos avançar. Uma outra definição, todas elas eu peguei do dicionário. Definição de inveja, mais um. Desejo irrefriável de possuir ou usufruir o que é de outro. Um desejo de ter as coisas que é do outro. Ah, como eu gostaria de morar naquela casa. Ah, como eu gostaria de ter aquele carro. Ah, como eu gostaria isso, como eu gostaria aquilo. E veja que não são muitas vezes coisas elevadas. No sentido monetário, às vezes são coisas simples, mas é um desejo que a pessoa tem de estar no lugar do outro. E muitas vezes, com o próprio advento das redes sociais, o que acontece muitas vezes? Algo ali é manifestado e muitas vezes a pessoa do outro lado da tela não está vigilante ou não está consciente da sua realidade, muitas vezes começa a invejar. Ah, mas como eu gostaria de estar lá agora nesse lugar. Ah, mas como eu gostaria de estar lá. Ou como eu gostaria de estar nessa situação. Ou como eu gostaria de ter isso. É um sentimento da inveja, da invigilância, que traz esta, digamos assim, este posicionamento. Ele pode ser consciente, ou pode ser inconsciente, sutil. Às vezes a gente nem percebe estar com inveja de uma situação. Outras vezes a gente já está tão arraigado nesse sentimento que ele é parte de nós. Tem pessoas que têm, infelizmente, o rótulo social de serem pessoas invejosas. Por quê? Porque aquilo já se tornou um vício moral. O sentimento negativo que está acompanhando e, sobretudo, prejudicando. É isso que eu quero insistir na noite de hoje. A pessoa que tem o sentimento de inveja, ela é sempre prejudicada. Vamos avançar um pouco. Agora na questão espiritual. Nosso irmão Rodolfo Caligares, na obra Páginas de Espiritismo Cristão, nos fala o seguinte a respeito da inveja. O Espiritismo aponta a inveja como sentimento antagônico ao amor. A inveja é totalmente contrária ao amor.
esclarece-nos ser preciso bani-la, quer dizer, retirar ela do nosso coração, sem o que não conseguiremos ser felizes. Olha só o que esse autor colocou aqui. A necessidade de nós tirarmos de nós esse sentimento negativo da inveja. E coloca isto, inclusive, esta necessidade, como algo que vai nos auxiliar a encontrarmos um determinado nível de felicidade. Então, se a gente quer felicidade, esse sentimento negativo e outros não devem fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque justamente eles estão e eles atrapalham a nossa caminhada. Vamos avançar mais um pouco. Bom, esse sentimento negativo, então, da inveja, ele vai se manifestando nas relações. E esse sentimento, quando a gente não vigia, quando a gente não bloqueia ele, o que acontece? Em outra ocasião, no ano passado, ainda eu trouxe aqui um trenzinho, muitos vão lembrar, né? Tem até gravado essa palestra. O trenzinho, e ali um vagão, uma locomotiva simbolizando o amor e tudo que o amor traz. No outro exemplo, a locomotiva simbolizando o orgulho e o egoísmo. E todos os sentimentos negativos que acompanham. A mesma analogia, a mesma referência, a gente pode fazer a inveja. Porque o que acontece com a inveja? Ela é um sentimento. E agora nós vamos abordar um pouco, e o tempo é muito reduzido, mas vamos dar uma ideia geral, como funciona de forma negativa este sentimento na nossa vida. Primeiro ponto, a inveja como um sentimento negativo, a partir do momento que a gente não interrompe ela traz exatamente o primeiro aspecto negativo, que é o aspecto da comparação. Uma grande armadilha. A comparação, o processo da comparação é uma grande armadilha na nossa caminhada. Vejamos, comparação é nós nos compararmos com aquela situação que ali, de alguma forma, está sendo, entre aspas, invejada. Bom, quando nós estabelecemos a comparação, o que acontece? Quando a gente começa a se comparar, sempre vai ter alguém mais alto que nós e sempre alguém inferior a nós. Então, nesse sentido, está totalmente contrário à lei de amor. Por quê? Porque a lei de amor nos informa aqui que todos somos iguais, todos somos filhos de Deus, com qualidades e com limitações. Todos temos qualidades e todos temos limitações. O irmão lá da casa que eu frequento, ele dizia para mim, determinado, só para vocês verem como é que é a coisa. Ele dizia para mim, pai Renatinho, como eu gostaria de ter a facilidade de comentar, de me expressar, como eu gostaria de ter a facilidade de expressar que eu tenho. Eu disse para ele, que bom, como eu gostaria de saber dirigir ou pilotar um Boeing como tu sabe pilotar. Entendeu? Cada um com a sua habilidade. Cada um com a sua habilidade. E essa habilidade ela é momentânea. Então, hoje eu me expresso. Hoje ele tem a habilidade para desenvolver a profissão dele. Pilotar um avião. E aí? Cada um com a sua habilidade. Nós temos na nossa terra, nessa experiência terrestre, uma tarefa. E essa tarefa está voltada, muitas vezes, à nossa necessidade de crescimento espiritual. E para essa tarefa nós recebemos uma determinada situação. E esta situação diz respeito a nós, que nós responderemos sobre essa situação quando daqui partirmos. Então, o que nós fizemos com as habilidades que nós tínhamos? Então, cada um irá responder. O que nós fizemos com os recursos materiais que nós tínhamos? Sim, porque Deus não nos concede recursos materiais simplesmente porque Ele privilegia determinados espíritos. Não. O recurso material, a fartura, a prosperidade, ela vem exatamente como uma ferramenta para que o espírito possa trazer progresso e espalhar o bem-estar à coletividade. Essa é a função a função espiritual da riqueza, da prosperidade. Não é para ficar para si, é para espalhar para os demais, gerando emprego, gerando renda, enfim, da forma que for apropriada. E jamais fazer daquele recurso exatamente algo para exercitar o seu orgulho, a sua vaidade, enfim, humilhar os outros. Cada um vai ter isso. Então, cada um com as suas habilidades, cada um com a sua forma de viver. Irmãos e irmãs, aqui nós estamos numa coletividade e são vários os motivos que nos trazem a essa casa.
todos nós temos os nossos desafios. Nem vou dizer problema, a gente já falou sobre isso em uma outra ocasião. Cada um de nós tem os nossos desafios. Ninguém aqui gostaria de trocar de lugar um dos desafios do outro. Um vai ter um problema de saúde, outro vai ter um problema familiar, outro vai ter um problema financeiro. O outro vai ter tudo isso junto, mas vai ter uma fé daquelas que sustenta. Cada um vai ter a sua história. A história é de cada um. Cada um responde por si. Então, quando a gente começa a pensar, e a viver e a prestar atenção na vida do outro, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos perdendo tempo. Estamos perdendo o foco. E aí eu quero chegar num dos grandes prejuízos que eu já anunciei lá no início do trabalho a respeito desse sentimento negativo. Quem tem inveja está perdendo tempo. Perdendo tempo, muitas vezes, cuidando da vida alheia. Se entristecendo com a conquista alheia. Ah, o vizinho reformou a casa. Que beleza! Vai valorizar o nosso bairro. Ah, fulano comprou um carro novo. Que beleza! Fulano comprou uma casa na praia. Que beleza! Fulana comprou uma panela de ferro da vovó, daquelas que tem 30 centímetros de forno. Que beleza! Vamos comer um carreteiro na casa dela. Pessoal, são maneiras que nós temos de encarar as coisas. Não, nós não somos fiscais. Tem muito fiscal da Receita Federal sem concurso aí, não é verdade? Como assim, Renato? Receita Federal é aquela que cuida do acompanhamento dos impostos, quanto é que a gente ganha, quanto é que a gente gasta. Né? Então, os invejosos são também fiscais da Receita Federal. Da onde que o fulano tirou dinheiro? Quer saber nada. Fiscal da Receita. Deve estar roubando. Deve estar isso, deve estar aquilo. Não sabe que o fulano acorda cedo, não sabe que o fulano... Enfim, cada um tem a sua história. E mesmo que esteja fazendo isso, cada um responde por si. Tu não é da Receita Federal, tu não é da Polícia Federal, tu não é investigador, não é nada. Por que eu falo isso e falo até dessa forma? E me perdoe se eu for pouco deseducado, mas eu não sei falar de forma diferente. Então, nesse sentido, a gente perde tempo. E as pessoas perdem tempo na própria vida profissional. Quando a gente deixa de avançar porque está preocupado com o colega. Ah, mas por que fulano foi promovido? Por que Beltrano isso? Por que aquele? Não, foca no teu trabalho. Às vezes, os empreendedores individuais, aquele que tem o seu comércio próprio, o seu trabalho como autônomo, preocupado com a concorrência, não, faz bem teu serviço, deixa a concorrência. Falando mal da concorrência, não deixa falar mal, faz bem o teu serviço para os teus clientes falarem bem do teu trabalho, é simples. E às vezes as pessoas não avançam na vida e ficam culpando quem? Deus. As pessoas que estão caminhando junto. E se não achar culpado, sabe quem é que sempre leva a culpa? A espiritualidade. Ah, tem um espírito aí que me persegue. Não é um espírito, é uma falange. Me persegue, eu nunca consigo nada na vida porque essa espiritualidade fica me perseguindo. Não é isso, não é nada disso. É a mudança de postura que às vezes é necessária. É quando a gente começa a mudar a postura, ver de forma diferente, a gente naturalmente vai fazendo o quê? A gente vai vendo de outra maneira. A gente vai começar a se alegrar do progresso dos outros. Por quê? Quanto melhor as pessoas na nossa volta estiverem, naturalmente melhor vai estar o nosso ambiente. Então, o foco na nossa caminhada, o foco naquilo que a gente quer construir. Nós vamos avançar um pouco mais, porque esse tema é complexo. Aqui estamos falando, até o momento, no sentido de nós estarmos vigilantes para que esse sentimento não brote no nosso coração. Mas tem a contrapartida, não é isso? Qual é a contrapartida? A posição oposta. Deixa eu ver aqui. A posição oposta. Que posição oposta é essa? Justamente a posição de nós estarmos mais, entre aspas, protegidos com relação à inveja. Antes de entrarmos nesse ponto que eu havia esquecido, o que ocorre? Tudo é energia. Tudo é energia. Nosso pensamento é energia, a nossa ação é energia. Aquele que está no sentimento negativo da inveja, o que acontece? Ele cria ao redor de si exatamente um campo energético extremamente desfavorável. Com a inveja, com os ciúmes,
com muitas vezes maledicência, que é outro item que eu esqueci de falar, que a própria inveja traz a maledicência de falar mal. Então, a pessoa que tem esse sentimento, ela fica imersa numa energia extremamente densa. Quem é o maior prejudicado? Quem está emitindo essa energia. Não está prejudicando o outro apenas. Às vezes, o outro vai estar receptivo e vai dar problema. Mas aquele que está emitido, ele está imerso. Como se estivesse imerso, né? Imaginemos nós nesse ambiente de luz, tudo clarinho, aí tem um tonel aqui, cheio de sujeira, o que a pessoa faz? Ela entra dentro dele. É assim que fica o campo vibratório, falando assim, em português bem claro, assim que fica o campo vibratório daquelas pessoas que não estão, muitas vezes, vibrando no amor, vibrando nas coisas positivas. Tem tudo para estar na luz, mas emergem, mergulham naquilo que é negativo, deixando esse campo extremamente. Então, é um dos aspectos negativos da inveja. Como nos proteger, entre aspas, da inveja? E aí, quando a gente abre lá na internet, tem várias sugestões, desde amuletos, simpatia, mas nós não vamos entrar nisso, nós vamos ficar mais ou menos naquilo que a gente domina. Não estou dizendo que funciona ou não funciona. Estou dizendo que eu vou trazer um trabalho numa outra linha, que é a linha que a gente tem domínio. Primeiro ponto, oração. Quando nós estamos numa vibração mais apropriada, quando a gente faz a nossa oração da manhã, quando a gente faz os nossos pedidos, quando a gente faz a oração no final do dia, os agradecimentos, quando a gente faz, como o irmão Rui falou, nosso culto do Evangelho no Lar, quando a gente tem uma higiene espiritual, quando a gente vem aqui, recebe um passe, ouve uma exposição, naturalmente a nossa vibração se eleva. Tudo no universo é sintonia. Então, se a nossa vibração estiver mais alta, mais elevada, naturalmente nós não estaremos na sintonia inferiorizada. Certo? Vamos trazer isso para o dia a dia? Pessoal com mais experiência de vida, eu ia dizer mais antigo, né? Mas eu já passei de 50, então já estou nessa turma. O pessoal com mais experiência de vida vão lembrar daquela frase, né? Da sabedoria popular lá do interior. Quem é que me ajuda? Praga de urubu não mata cavalo gordo. Exatamente. Exatamente. É a vibração, pessoal. Vamos explicar essa máxima do conhecimento popular. Praga de urubu não mata cavalo gordo. Então, o cavalo gordo está fortalecido. O urubu aqui, com perdão aos pássaros, que é também uma criação da natureza, ele simboliza aquilo que é negativo. Então, se nós estivermos na vibração elevada, aquilo que é negativo não vai nos atingir. Olho grande, mal olhado, praga de madrinha, nada disso vai nos atingir, porque a gente vai estar numa vibração mais elevada. Então, o primeiro passo é o cuidado com a vibração, de nós estarmos elevados. Se a gente baixar essa vibração, buscar o mais rápido possível elevar, com uma oração, com uma mudança de pensamento, com algo que nos traga realmente uma nova forma de ver as coisas da maneira mais elevada. Então, um dos principais recursos que nós temos para ficarmos imunes à inveja é estarmos com uma vibração elevada. Teria outros? Claro, tem muitos outros. Vamos falar de mais alguns. Trabalho e esforço para fazer melhor. Ou seja, cada vez que a gente está trabalhando para o nosso crescimento, que a gente está se esforçando, que a gente está tentando se tornar melhor, naturalmente nós estamos construindo ali também uma vibração favorável ao nosso melhor. Por quê? Porque a gente está fazendo melhor. A gente está buscando realmente utilizar os nossos recursos, conduzir a nossa vida da melhor maneira possível. E isso naturalmente vai ter reflexo na nossa vida. Então, quando a gente está buscando fazer o certo, fazer aquilo que é bom, naturalmente essas energias também não irão nos atingir. Aqui um outro item importante, que lá no trabalho do mês passado eu comentei sobre isso, já nos encaminhando para a finalização desse evento. Cuidado com quem divide seus sonhos e projetos. Aqui vai entrar uma questão muito no campo pessoal. E já de antemão vou fazer uma advertência, que esta é uma opinião, seria até baseada nas minhas experiências, que eu vou trazer e dividir com os irmãos, com as irmãs, aqueles que acharem apropriado, utilizem isso para a sua caminhada. Mesmo porque a doutrina espírita ou a doutrina espiritualista, ela não nos faz, universalista, ela não nos faz esta, digamos assim, essa segregação. A
inveja, ela é um sentimento que muitas vezes brota das informações que as pessoas têm. Então, eu coloquei ali o nosso cuidado, o nosso zelo, o nosso carinho com aquelas pessoas com as quais a gente divide os nossos sonhos, divide os nossos projetos, divide as nossas conquistas. Tá, Renato? Está vindo me dizer aqui para mim cuidar com quem eu falo, cuidar com quem eu digo aquilo que eu quero fazer, com meus sonhos. É isso. E vou dizer mais também, vou complementar. Muita atenção com aquelas pessoas que não querem crescer para a gente. Vamos ficar atentos. Vamos ficar atentos a quem nos rodeia. Vamos ficar atentos a quem a gente abre a nossa vida, a quem a gente confidencia muitas vezes coisas particulares, a quem a gente abre para frequentar a nossa casa. Porque muitas vezes ali está uma situação negativa. Mas a doutrina espírita não fala na lei de amor, não fala que nós temos que ter amor por todos. Sim, fala. O ensinamento do mestre. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro passo é nós amarmos a nós mesmos. Então, se nós nos amamos, nós não vamos permitir na nossa vida pessoas que querem nos atrapalhar. Se nós nos amamos, nós não vamos permitir na nossa vida pessoas que querem nos ver derrotadas. Se nós nos amamos, nós não vamos permitir na nossa vida pessoas que nos querem ou que têm por nós ciúmes. Se nós nos amamos, nós não vamos querer na nossa vida pessoas que falem mal de nós, que sejam maledicentes. E teríamos ainda muitos outros serviços. Claro que temos o livre-arbítrio, temos a nossa liberdade de escolha, mas temos também a sabedoria, temos a capacidade de raciocinar. E muitas vezes a nossa capacidade de raciocinar nos informa que aquela não é a melhor pessoa para estar nos acompanhando. Aquela não é a melhor pessoa para contar o nosso projeto. Diz, eu estou quase acreditando nisso, na integralidade, diz um ditado popular que diz, o segredo da felicidade é a felicidade em segredo. E tem uma certa lógica. Será que todo mundo precisa saber das nossas conquistas? Será que todo mundo precisa saber de como está indo a nossa vida? É uma avaliação que a gente vai fazer. A doutrina espírita não proíbe nada e não nos diz como vamos conduzir a nossa vida. Mas ela nos dá o quê? Reflexão. Ela nos dá o norte das nossas decisões. E ainda falando nesse item, muita atenção com aquilo que quem tem rede social muitas vezes acaba postando ali. Porque a rede social ali é um meio para os ocupados ficarem na frente do computador olhando a vida alheia. Olhando como é que está a vida do povo. Então, muita atenção, muito carinho, porque às vezes o que a gente está postando é de forma inocente, de forma até de interação, aos outros olhos muitas vezes é negativo. Então, não é tudo, talvez, que seja prudente a gente colocar. Mas isso é uma avaliação muito particular. Porque, às vezes, quanto menos souberem na nossa vida, nas nossas situações, quanto menos, às vezes, as pessoas estiverem informadas a respeito da nossa caminhada, às vezes melhor. Tem determinados processos que nós vamos conduzindo de forma natural, de forma construtiva, com dedicação, muitas vezes utilizando a descrição. Não é um segredo, mas a descrição. Estando atentos, muitas vezes, às vibrações inferiorizadas que acabariam, muitas vezes, pesando energeticamente na execução desse processo. É um tema bastante amplo, é um tema controverso. Muitas vezes é um tema que a gente tem que estar atento, tem que estar vigilante. Por quê? Porque isso diz respeito muito à nossa vida. E, sobretudo, à nossa postura perante tudo isso que nós temos na nossa caminhada, a nossa postura com relação aos pensamentos, com relação a tudo que a gente comenta, tudo isso está ligado a esse tema. Quanto mais vigilante nós estivermos, melhor. Quanto mais focados, usando uma linguagem muito atual, quanto mais direcionamento a gente tiver nas nossas buscas, materiais, espirituais, no campo pessoal, melhor. Vamos dividir o nosso projeto? Sim. Vamos dividir a nossa ideia, vamos dividir aquilo que a gente quer realizar com pessoas que querem crescer com a gente, com pessoas que vão nos incentivar. E nós, da nossa parte, quando alguém vier expor um projeto, uma ideia, um sonho, vamos incentivar. Uma criança diz que vai querer ser médico, sim, estuda bastante, que vai chegar lá. Jamais fazer ou jamais falar de forma negativa de sonho de uma pessoa, ou de uma criança, principalmente.
Porque a gente não sabe o planejamento reencarnatório daquele espírito que está ali. A gente não sabe aonde ele vai chegar. Temos na história do Brasil o próprio Vital Brasil, de origem muito pobre, muito humilde, não teria jamais condições de chegar aonde ele chegou no seu grau de estudo, tornou-se cientista. E mais do que isso, foi um dos fundadores do Instituto Butantan, que até hoje o benefício do esforço dele aí se reflete nessa instituição que trata das questões do soro antiofídico, para picada de cobra, escorpião e outros seres aí que têm problema com veneno. Porque ele fez essa busca. E lá no começo da jornada dele, disseram para ele que ele não tinha condições. E ele sabiamente usou aquela negativa para fazer daquilo um incentivo para a conquista. E ele conseguiu pensar que era parte do próprio planejamento reencarnatório. Então a gente, como não conhece o planejamento reencarnatório de cada um, o mais importante que a gente tem a fazer é incentivar as coisas boas, incentivar as músicas, principalmente as nossas crianças. Jamais dizer que um sonho de algo bom não pode ser realizado. Agradeço a atenção, agradeço o carinho e até uma próxima oportunidade.